Eu gostaria de destacar, praticamente tudo já foi dito, é que esse lugar aqui, quando eu cheguei e pude andar aqui com a doutora Luciene, com o Toninho, parece que foi feito exatamente para funcionar um serviço de saúde. Nós vamos estar saindo daquela improvisação lá da policlínica, né? Que durante muito tempo exigiu, conforme Geralda lembrou, uma paciência muito grande, tanto dos pacientes como também dos profissionais da área da saúde, mas era o que podia ter, e ainda bem que tinha. Eu não estou aqui a reclamar disso, vereador Pedro, mas é só dizer que a gente está fazendo uma mudança de endereço para melhor servir, né? O serviço público, Amadeu, ele tem que buscar melhor servir. O fim que se destina à Secretaria de Saúde e o município é melhor servir à população da cidade. Para melhor servir, a gente precisa de espaço físico adequado, a gente precisa de bons profissionais, a gente precisa de organização do serviço, a gente precisa de veículos, a gente precisa de equipamentos. Então, essa mudança para cá é nesse sentido de procurar realizar o melhor servir. Que serviço será ofertado aqui? Aqui é a retaguarda dos PSF. Todos os PSFs que tem pela cidade atendem as mulheres daquele bairro, daquele território. Aqueles casos que o médico do PSF pode resolver lá no PSF mesmo, ele resolve lá mesmo e a pessoa segue seu tratamento e sua vida normal, só recorrendo ao PSF. Quando a mulher vai lá no PSF e o médico do PSF entende que aquela mulher, seja porque está grávida e a gravidez dela precisa de ter um acompanhamento, Alain, especial, um acompanhamento mais de perto, um exame um pouco mais sofisticado, é para cá que a mulher vem. Ou, se não é por questão de gravidez, é uma questão ginecológica, é para cá que essa paciente vai ser encaminhada. Então, aqui, doutora Luciene e os outros profissionais têm aqui dentro 3 consultórios montados para atender a mulher, seja do ponto de vista ginecológico ou do ponto de vista obstétrico. A grande diferença aqui entre um e outro é que obstétrico é quando a mulher está grávida e precisa ser feito um acompanhamento daquela evolução daquela gravidez. A questão de reduzir a mortalidade infantil, de valorizar a criança, é claro que isso é um discurso, isso é uma proposta, mas isso tem que ser acompanhado de ações práticas. E uma ação prática que precisa ser acompanhado é: a mulher que está grávida vai lá no PSF e ela tem que ter pelo menos 5 consultas durante a gravidez, pelo menos 3 ultrassom durante a gravidez. E se algum dos ultrassons ou alguma daquelas consultas mostrar que aquela mulher está tendo uma evolução que requer um cuidado especial, para cá que essa mulher tem que ser encaminhada. E aqui é mais ou menos o centro geográfico, Vilmar, de Pirapora. Aqui está mais ou menos distante de todos os pontos, vereador Itamar, vereador Pedro, Adilson, vereadora Geralda, presidente Neivaldo, de todos os lugares, para facilitar exatamente que as pessoas consigam chegar até aqui. Então, aqui mais ou menos, se nós pegar o mapa urbano de Pirapora, é mais ou menos o centro urbano, geográfico, não o centro urbano, mas o centro geográfico de Pirapora. Então, aqui teremos esse serviço. Vamos dizer que um dos casos que se encaminhou para aqui revela uma gravidade maior, revela uma intercorrência mais complicada, mais complexa para aquela mulher, seja ginecológica ou seja obstétrica. Aí, então, daqui ela vai para o SEM. A grande diferença entre o SEM e o serviço aqui de atenção à mulher é que lá no SEM fica o nosso serviço de alto risco. Aquele quadro ginecológico ou aquele quadro obstétrico que é de alto risco vai ser encaminhado lá para o SEM, onde o doutor Célio César é o responsável pelo SEM.
Aquele caso que é de médio risco, ele sai do PSF e vem para aqui nesse centro. Então esse centro é para ele dar segurança, tranquilidade, bom atendimento, evolução de uma gravidez que pode ser muito melhor acompanhada, né? Ou qualquer outra intercorrência ginecológica que se faça necessário. Então essa mudança para cá vai criar um fato também novo, que Celso Orlandini estava conversando ali comigo quando eu cheguei, que é: o serviço de atenção à mulher estava lá embaixo disputando um espaço com o TFD, disputando um espaço com a vigilância. Isso tudo estava fazendo com que todos os serviços funcionassem igualzinho uma lata de sardinha. Tudo muito apertadinho. E é claro que essa lata de sardinha reflete na qualidade do serviço que é prestado. Os profissionais trabalhavam com afinco, trabalhavam com zelo, trabalhavam com boa vontade, mas o ambiente não permitia a qualidade. Então, agora, vereador Itamar, num antigo pleito que a vereadora Geralda sempre me fez, esse espaço que vai se abrir lá embaixo, ele se abre para que o secretário Rogério possa já imediatamente iniciar uma reforma lá embaixo, para que o serviço TFD ofereça conforto, segurança para as pessoas que procuram o serviço TFD. Tem que ter um lugar para as pessoas assentar, tem que ter bons banheiros para as pessoas usar. É preciso que as pessoas cheguem lá e tenham condição de apertar uma maquininha e tirar uma senha para ser atendido pela ordem de chegada. É preciso ter as bancadas lá, Mário Cristiano, para que os trabalhadores que atendem os pacientes possam fazer isso com segurança, com conforto, com tranquilidade, em função do respeito que as pessoas merecem e que é nosso dever servir. Então, essa vinda para cá, do serviço da atenção à mulher, vai refletir lá embaixo também em se melhorar o serviço do TFD. E além de melhorar o espaço físico lá para o TFD, dar conforto, tranquilidade, segurança, bom atendimento, mais velocidade, menos tempo que as pessoas vão precisar de perder lá, porque vai ter serviço e estrutura para isso, vai ter também disponível a partir do dia 7 mais uma van para que o serviço de saúde, Deise, possa melhor atender as pessoas que precisam. Isso vai nessa parte daqui até aquela lâmpada lá. Naquela lâmpada para lá é aquilo que Toninho Inocêncio estava falando. Ele vai unificar os vários serviços importantes da área da saúde. E o que nós esperamos com isso? Esperamos qualidade. Qualidade com as informações que eles vão ter que trabalhar com elas. Nós precisamos de ter um serviço de vigilância epidemiológica, de vigilância de saúde, de vigilância sanitária, de vigilância ambiental, que dê um salto de qualidade no trabalho da saúde em Pirapora. Por exemplo, por que nós em Pirapora temos muito mais pacientes com pressão alta do que a média dos outros municípios de Minas Gerais? Isso é um fato. Pirapora tem mais pessoas que têm pressão alta do que em outros lugares pelo estado de Minas Gerais. Nós estamos acima da média do número de pacientes hipertensos. Por que isso? Quando a gente unifica aqui o serviço, Toninho, uma coisa que eu, como prefeito, espero é que seja capaz agora de nós cruzarmos os dados todos, qual é a parte da cidade que tem mais paciente com hipertensão. E aí, doutora, se fazer um estudo, se precisar até nós fazemos um convênio com alguma universidade para descobrirmos por que naquele determinado bairro tem mais paciente com pressão alta. Porque o paciente que tem pressão alta, ele mais dia, menos dia, ele está exposto ao risco de ter um AVC. E ele pode ter um AVC severo e ficar com sequela. Haja visto as quantidades de pacientes, por exemplo, que a doutora Ângela tem que estar encaminhando todos os dias para fisioterapia no Transfísio. O serviço de vigilância da saúde que vai ficar unificado aqui, vereador Pedro, é como se fosse o serviço de inteligência da saúde.
É como se fosse aquilo que lá na polícia chama de P2, que é aqueles policiais que fazem investigações. Quem faz a investigação na saúde para descobrir quais são as doenças que mais acontecem, onde dentro da cidade elas mais acontecem, por que elas mais acontecem, ela afeta mais homem ou mais mulher, afeta mais qual faixa etária, afeta mais qual etnia, afeta mais qual outro fator ou variável que determina que aquela pessoa adoeça. Para que a gente possa ir além de só ter a consulta e o remédio. Nós podemos ter um outro patamar, Tatiane, de atuação preventiva, com mais qualidade, com mais profundidade. Então, o que nós esperamos, Toninho, é que você, com o Mário Cristiano, com o compromisso que vocês têm com a saúde, com a experiência que vocês têm, com a vontade de servir ao povo de Pirapora que vocês têm, que o nosso serviço de inteligência de saúde vá ao seu limite e deslanche aqui, porque tem muitos desafios importantes a serem feitos. Então, eu fico bastante satisfeito de poder estar abrindo portas hoje, que é portas de acesso à condição de trabalho para quem trabalha, conforto, segurança e qualidade de atendimento a quem usa. O que pode ser dito, Valclísio, em outras palavras, que é abrir portas de cidadania e de dignidade para as pessoas. A gente vai mudando a vida das pessoas com várias ações que a gente é capaz de fazer, Celso, quando a gente não se omite. E tudo isso só é possível ser feito porque, por exemplo, no caso de Pirapora, a gente tem uma prática que é boa, que é essa prática de termos, a Câmara é independente, o vereador Neivaldo conduz a Câmara com total independência, isso é importante. O Executivo é independente do Legislativo, o Legislativo é independente do Executivo, mas os dois, no mesmo artigo da Constituição, que estabelece que os dois poderes são independentes, o mesmo artigo impõe ao Executivo e ao Legislativo a harmonia. São independentes, porém têm o dever de serem harmônicos. Eles não são independentes para brigar, eles não são independentes para estar em conflito, eles são independentes para bem cumprir cada um o seu papel, mas de maneira harmônica, em nome do interesse público, em nome do interesse geral da sociedade. É por isso que esse comportamento maduro dos vereadores de Pirapora, da maioria dos vereadores, porque tem 2 ou 3 que não são assim, mas da esmagadora maioria dos vereadores de Pirapora, sob a presidência do vereador Neivaldo, é capaz de conduzir, e eu do lado do Executivo, sabendo que nós somos independentes, mas temos o dever de sermos harmônicos. Eu, ao vir para cá, eu recebi um telefonema de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que me ligou de Brasília dizendo que Pirapora foi concluído hoje o julgamento, foi analisado os índices de prova das crianças das escolas, de vacinação, de número de partos normais, de mortalidade infantil, em função desses vários dados assim, e avaliou-se a condição da infância em Pirapora, e nós recebemos o título de ser um município amigo das crianças, e vamos receber o título dia 22. É claro que contribuiu para isso muito o Centro de Atenção à Mulher, na medida que cuidou para que as evoluções das gravidez chegassem a termo, e a termo da melhor maneira possível. E aqueles casos que sinalizava para uma gravidez mais complicada, pode já preparar a equipe do hospital lá onde o João trabalha, já para saber que aquele parto ali vai exigir a presença de mais profissional, de mais cuidado, de mais atenção, porque aquele parto, já durante a gravidez, sinaliza para um parto de risco. É assim que a gente consegue melhorar a vida das pessoas e acompanhar a vida das pessoas. Eu, por penúltimo, queria dizer, Rogério, que eu achei que tudo muito bonito, mas achei que meio escuro. Então, eu gostaria que fosse colocado mais poste aqui assim, para aqui ficar mais claro. Apesar de não funcionar à noite, mas pelo menos para dar mais segurança e mais proteção para aqui. Aqui merece passeio.
Então ver com o pessoal do hospital como é que a gente pode fazer isso, para que do lado de fora a gente tenha um passeio, para ficar uma coisa mais acabada, mais bacana, mais boa, tá certo? Dizer que nós temos 2 outros pontos na saúde que nós precisamos de atacar ainda esse ano. Obrigado. Que é a parte de odontologia. Eu vejo na odontologia uma demanda reprimida muito grande. Isso não aparece para nós porque isso está escondido. Na hora que a gente abrir a porta da oferta do serviço, é que a demanda vai apresentar com grande volume. E aí eu vejo 2 grandes pontos. De um lado, no pessoal mais velho, aquelas pessoas que já perderam seus dentes e que querem ter uma dentadura. E eu acompanhei outro dia com a doutora o trabalho de fazer a dentadura e de implantar e entregar a pessoa a dentadura. De uma pessoa que fica sempre assim, ó, conversa assim, ó. Para a hora que ela pôs a dentadura, que ficou bem ajustada, ela levantou a cabeça e ficou de cabeça em pé. Esse ato de fazer assim, ó, que é tão simples, mas para uma pessoa que tem sobre ela o peso da vergonha, o peso da discriminação, o peso de não ter os dentes e de não poder sorrir, ela vence quando ela conseguiu colocar aquela dentadura, e é bonito quando ela levanta a cabeça, porque ela levanta a cabeça e conquista a dignidade. É uma coisa que me emociona e que eu gosto. Temos que fazer isso mais. E temos que atender muitos dos casos de juventude. Quantos rapazes e quantas moças estão começando a namorar, quer beijar, e a menina e o rapaz ficam todos sem jeito, porque o dente está estragado, o dente está... quando não está doendo, né? Quando não está doendo. Então, o serviço nosso de odontologia precisa, Rogério, de nós dar uma atenção especial, você com toda a equipe, com o Deise, com o Celso Orlandini, né, com o Célio, ele pode ajudar, ele é dentista, opinar nisso. Nós temos, né, Eurico tem boa vontade, todo mundo aqui, a Júnia que chegou agora para ajudar na saúde, todo mundo aqui da saúde, aqui, daqui com a luz assim, ó, a gente não enxerga bem as pessoas, a gente fica escuro assim. Mas o fato é que a odontologia... De Juliano também, viu? Doutor, hein? De Juliano também. De Ju, que é vereador e dentista, que, né? Então, nós precisamos de implantar logo o centro de odontologia. Eu queria fazer isso nos próximos 90 dias. Acelera a parte de obra do prédio e acelera a parte dos equipamentos. E o outro ponto que eu quero aqui falar de público e te pedir que cuide disso é: nós precisamos de melhorar o nosso programa de saúde mental. O nosso programa de saúde mental não está funcionando conforme a sociedade quer de nós. Isso exige reflexão, exige algumas paradas, alguns encontros, algumas discussões, uma construção, para termos uma resposta de mais qualidade. Eu diria que é uma área que nós temos que ter atenção. E rápida. E o outro ponto é realçar que essa semana nós assinamos com a Pastoral da Criança um convênio para que os PSF utilizem a experiência da Pastoral da Criança pelos agentes comunitários de saúde. E no dia que nós fomos assinar isso, eu estava dizendo lá para os padres que estavam presentes, para as pessoas que estavam presentes, que a doutora Zilda Arnes, já falecida, que criou a Pastoral da Criança, ela fez pelo Brasil, ela fez pelas crianças do Brasil uma coisa muito importante. Ela reduziu drasticamente a mortalidade infantil no Brasil, com isso que eu vou contar aqui rapidinho. Uma fita métrica, uma balança, que é daquelas igual pesava na roça antigamente, de lona, com um guincho assim pendurado, uma capanga, que a agente pastoral utilizava, uma caneta e uma ficha do menino. Pois só indo de casa em casa, pesando e medindo os meninos e comparando quais os meninos estavam tendo desenvolvimento normal e quais não estavam, e os que não estavam, então separava para ter um cuidado especial, foi capaz de reduzir a mortalidade infantil com pessoas
muitas vezes semi-alfabetizada, todas elas voluntárias, andando pelo Brasil afora. Fez muito mais do que fez o Ministério da Saúde para reduzir a mortalidade infantil. Então, a Pastoral da Criança desenvolveu uma capacidade, uma experiência que hoje, inclusive, é exportada para outros países, sobretudo da África, que aprendem com a experiência bem-sucedida da Pastoral da Criança, como é que pode lidar. Então, nós podemos ter uma parceria maior entre a Pastoral da Criança e os nossos agentes de saúde e somarmos num esforço para dar às nossas crianças mais proteção e mais vida. No mais, é dizer o seguinte: isso aqui foi feito é porque o povo de Pirapora merece, faz parte do aniversário da cidade. Entregue a ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde. Agradecemos ao deputado Eros Biandini. Nesse instante, inaugura o Centro de Saúde da Mulher, inauguração dia 3 de junho, prefeito Léo Silveira, Nivaldo Pereira da Silva, presidente da Câmara. Já!